Olá, paz do Senhor Jesus, o meu nome é Denise e esse é o seu canal Shekinah Web. Hoje é mais um dia do Círculo de Oração Online e a palavra de Deus para a sua meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Vamos meditar juntos nessa mensagem, Marcos 6, 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. A mensagem da palavra do Senhor diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele disse aos discípulos para irem para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E ele tendo despedido a multidão, ele ainda foi orar. E os discípulos estavam no barco. E sobrevindo a tarde, eles estavam naquele barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que eles já estavam cansados de tanto remar, e o vento era contrário, os discípulos estavam cansados, porque fazia já bastante tempo que estavam ali. Já era perto da 4ª vigília da noite, quando o Senhor Jesus se aproximou deles, andando sobre o mar. E eles, quando o viram, eles pensaram que era um fantasma. E eles ficaram muito amedrontados, ficaram com medo e começaram a gritar dizendo que era um fantasma, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo o Senhor Jesus disse a eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles naquele momento estavam pensando, eles estavam só, e pensou que quem caminhava por sobre as águas era um fantasma. E eles pensando assim, sentiram grande medo, mas quem estava indo ao encontro deles era o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus disse a eles: tem bom ânimo, não temais, diz a palavra de Deus que quando o Senhor Jesus falou com eles dessa forma, e também subiu para o barco para ficar ao lado deles, o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Eles se espantaram em ver que quando o Senhor Jesus entrou no barco, o barco que eles sabiam que o vento era contrário, estavam em dificuldades ali, mas tudo se aquietou com a presença do Senhor Jesus. E essa mensagem hoje da palavra de Deus é para você, que o vento tem soprado contrário em sua vida, o vento que são as lutas tem soprado contrário, e você tem sentido medo. Muitas vezes você tem pensado que não vai conseguir continuar, você tem pensado que vai fracassar,
Você que agora está ouvindo essa mensagem, o vento contrário significam as lutas, as dificuldades da vida, dificuldades que dia após dia você tem enfrentado. Mas o Senhor Jesus, Ele está aí contigo. Quando os discípulos estavam com medo, quando eles pensaram que iriam perecer, quando eles pensaram que estavam só, naquele momento o vento que soprava contrário, eles sozinhos naquele barco, quando o Senhor Jesus começou a caminhar sobre as águas para ir ao encontro deles, diz a palavra do Senhor que eles pensaram que era um fantasma que se aproximava, mas o Senhor Jesus disse: tem bom ânimo, não temais. E hoje o Senhor fala contigo: tem bom ânimo, não tenha medo, não temas diante dessa luta, dessa situação difícil pela qual está passando. Porque o Senhor Jesus, Ele chegou e Ele vai acalmar essa tempestade. Porque onde Ele chega, Ele realiza coisas extraordinárias. Ele chegou aí para acalmar a tempestade que está na sua vida, que está no seu lar. É o Senhor Jesus que chegou, como Ele chegou no barco, quando os discípulos estavam ali. Já a quarta vigília, eles estavam cansados de remar. Os discípulos estavam cansados e estavam ali se sentindo só, em meio àquela tempestade, o vento que soprava contrário, mas o Senhor Jesus foi ao encontro deles. E quando o Senhor Jesus chegou, tudo se aquietou. Quando o Senhor Jesus entrou no barco, houve calma, houve bonança com a presença do Senhor Jesus ali. E esse Jesus, Ele está agora chegando aí. É esse Jesus que a palavra está dizendo. Ele está entrando agora aí na sua casa. Ele está agora entrando aí para acalmar essa tempestade, esse vento que tem soprado contrário. É Ele que está dizendo: tenha bom ânimo, não temais. Você que está desanimado, você que está com medo, Ele está dizendo: tenha bom ânimo, não temais, não tenhas medo diante dessa situação, porque Jesus chegou para acalmar a tempestade que está na sua vida, a tempestade que está na sua casa. Jesus chegou para fazer com que haja bonança, com que tudo se acalme, porque Ele chegou para fazer grandes mudanças. O Senhor, Ele realiza mudanças, o Senhor, Ele realiza grandes obras. E é por isso que Ele chegou aí. Você não está sozinho, você não está só. Você que está ouvindo essa mensagem da palavra de Deus e pensando que está sozinho, o Senhor fala contigo: tem bom ânimo, não temais. Ele está dizendo hoje para você: você não está só. Ele está aí contigo, Ele está aí para fazer com que haja calma. Ele está aí acalmando essa tempestade que você tem vivido. É Jesus, é aquele que tem todo o poder, é dele que estou falando para você agora. O mesmo Jesus que chegou naquele barco, quando os discípulos estavam com medo, quando eles pensavam que iriam perecer, quando os discípulos estavam pensando: estamos só, e pensando que estavam sozinhos, e quando olharam, viram caminhando sobre as águas, mas não sabiam que era Jesus. Imagine já com medo devido à tempestade, e depois pensar que era um fantasma que se aproximava. O pavor tomou conta deles. Eles começaram a gritar, e então o Senhor Jesus falou com eles: tenha bom ânimo, não temais. E Ele fala agora com você: tenha bom ânimo, não temais. Não tenhas medo, porque Ele está aí contigo. Vamos clamar a Ele, vamos pedir ao Senhor para confirmar vitória, para acalmar essa tempestade aí na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, em primeiro lugar, peço, Senhor, perdoa
os nossos erros e falhas. Tenha compaixão e misericórdia, ó Pai. Estenda as tuas mãos santas, tuas mãos de poder. Opera maravilhas na vida dessa pessoa que clama, essa pessoa que pede, esta pessoa, Deus, que o vento tem soprado contrário em sua vida, na sua casa, no seu lar. Ó Deus poderoso, acalma essa tempestade. Ó Deus, no nome de Jesus, faça com que haja calma, haja bonança. Senhor Jesus, entra nessa casa, realiza mudanças através do teu grande poder. O Senhor tem poder para fazer mudanças. O Senhor que chegou no barco e tudo se acalmou. O Senhor que chegou e disse aos seus discípulos: tenha bom ânimo, não temais. Ó Senhor, confirma a vitória na vida dessa pessoa que já está cansada, ó Deus, devido a tantas lutas. Esta pessoa que tem derramado lágrimas também, porque a luta tem sido grande demais. O vento tem soprado contrário sobre sua vida. Ó Senhor, faça com que haja bonança, confirma a vitória, confirma o milagre nessa vida, nessa casa, nessa família, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Peço para você se inscrever nesse canal, deixe o seu joinha também e compartilhe para que outros recebam a mensagem da palavra de Deus.